Olá pessoal, na aula de hoje falaremos sobre o princípio de funcionamento do motor síncrono trifásico. Então o objetivo será conhecer os elementos construtivos básicos das máquinas síncronas e conhecer o princípio de funcionamento das máquinas síncronas operando como motor. Lembrando que nós já temos videoaulas do princípio de funcionamento das máquinas síncronas operando como alternador. Então, os elementos construtivos básicos do motor síncrono, basicamente, é o mesmo do alternador síncrono. Então, o motor ele é composto com uma armadura fixa e o campo rotativo. Então, a armadura fixa é o nosso estator, porque ele está parado, fixo, né? Não se move, enquanto que o rotor ele é responsável pelo nosso campo rotativo. O estator é a parte fixa energizada em corrente alternada, sendo que essa corrente alternada vem do nosso sistema trifásico equilibrado. Já o nosso rotor é a parte girante da máquina síncrona, que tem o enrolamento de campo, também chamado de enrolamento de excitação, e ele é energizado em corrente contínua através de um sistema de anéis coletores e escovas de carvão. Importante visualizar aqui na figura, os anéis coletores estão aqui, enquanto que as escovas de carvão entram em contato nesse anel coletor, então fazendo a nossa alimentação do enrolamento de campo. A diferença para o alternador é que o alternador tem o objetivo de produzir essa energia em corrente alternada, enquanto que no motor a gente vai alimentar o estator em corrente alternada, tá certo? Os dados de placa do nosso motor, o enrolamento da armadura, então alimentado em corrente alternada, ele tem uma potência aparente nominal máxima de 2 kVA, velocidade nominal, ou seja, a velocidade que essa minha máquina vai girar será em 1800 RPM, a frequência nominal das tensões trifásicas é de 60 Hz, a tensão nominal para ligação Y é 230 volts e a corrente nominal para ligação Y é 5 amperes. Já o enrolamento de campo tem o valor de corrente nominal de 0,7 amperes. Então, a gente tem dois enrolamentos e aqui a gente tem as características dos dois enrolamentos, tanto de corrente alternada quanto de corrente contínua. A velocidade de rotação do motor, então, como eu alimento o estator com tensões trifásicas alternadas, eles têm uma frequência imposta, frequência de 60 Hz, por exemplo. O número de polos do motor, conforme ele muda, conforme aumenta, vai reduzir a velocidade desse alternador. Então, quanto maior o número de polos para a mesma frequência, menor será essa velocidade em rotações por minuto. O motor síncrono, o fluxo de energia dele é a modificação de uma energia elétrica para uma energia mecânica, sendo que a energia elétrica de entrada aqui é tanto a corrente alternada, pois nós estamos alimentando o estator com um sistema equilibrado trifásico, e além disso tem o enrolamento de campo do motor, ele é um enrolamento alimentado em corrente contínua. Então, a energia elétrica aqui dos dois tipos, tanto a energia elétrica alternada quanto em corrente contínua, vão ser transformados em energia mecânica, ou seja, o giro do eixo do motor. O que impõe, então, a velocidade no eixo do motor é a frequência da rede, tá certo? Conforme nós alimentamos aqui esse motor síncrono com uma tensão de 60 Hz, por exemplo, a gente vai ter uma velocidade proporcional a essa frequência. Mudando a frequência, vai se mudar a velocidade. O princípio de funcionamento, então, é o seguinte. Eu tenho aqui o corte de uma máquina síncrona. Então, o estator é essa parte de fora, com o enrolamento trifásico distribuído, e o rotor é essa parte interna, que será alimentada em corrente contínua, sendo que essa parte interna gira. Então, imaginem que nós estamos energizando somente o estator neste primeiro momento. Como a gente está energizando ele em corrente alternada, a gente vai criar um campo magnético girante no rotor. É o mesmo princípio dos motores de indução. O campo magnético girante está sendo representado por esse vetor aqui em roxo. Ele está girando numa velocidade ns e no sentido
horário. O rotor, por enquanto, está desenergizado. A partir do momento que eu energizo o rotor, estou energizando o rotor com a corrente contínua, e de acordo com a regra da mão direita eu consigo verificar aqui o sentido deste campo magnético produzido pelo enrolamento do rotor. Neste sentido indicado na figura, percebam que no instante de tempo de acionamento em que o meu campo magnético girante aqui está nessa posição, eu tenho uma tendência de giro do rotor no mesmo sentido de rotação do campo magnético girante, ou seja, também no sentido horário. Acontece que a velocidade do campo magnético girante é muito rápida quando comparado ao movimento do rotor no seu estado inicial, que era parado. Então, existe uma tendência do rotor de girar no sentido horário juntamente com o campo magnético. Porém, em um ciclo aqui da rede, na metade de um ciclo aqui da rede, o campo magnético girante ele já está aqui embaixo, nesse sentido apontado pelo vetor em roxo. E o nosso rotor ainda não se movimentou. E, de acordo com o campo criado pelo enrolamento do rotor, ele tem agora uma tendência de rotação no sentido anti-horário, ou seja, o rotor não consegue girar. Para vencer essa dificuldade, deve-se criar um método para efetuar a partida do motor síncrono. E isso pode ser realizado com a utilização do enrolamento amortecedor, que é muito parecido com o enrolamento utilizado no motor de indução, a espécie nossa de gaiola de esquilo. Então aqui eu exemplifico dois tipos de rotor, né, da gaiola de esquilo, um com gaiola aberta e outro com a gaiola fechada. E o que acontece? O que muda quando nós utilizamos esse enrolamento amortecedor? O campo magnético girante produzido pelo estator vai induzir correntes na gaiola de esquilo, fazendo com que o nosso rotor consiga acompanhar o movimento. Então ele efetua a partida como se fosse um motor de indução. Como que nós efetuamos a partida do motor síncrono? Primeiramente, nós temos o enrolamento de excitação desenergizado e a gente vai aplicar as tensões da rede aos enrolamentos da armadura, criando-se o campo magnético girante. O campo girante ele vai induzir tensões e correntes no enrolamento amortecedor. E a máquina vai partir da mesma forma que o motor de indução, ou seja, a velocidade do rotor é inferior à velocidade do campo magnético girante. A partir do momento que o rotor ele efetuou a partida, ou seja, ele já está girando nesta velocidade inferior ao campo magnético girante, a gente vai energizar o enrolamento de excitação, ou seja, o nosso enrolamento de campo do rotor em corrente contínua. E aí, como o rotor ele já está girando, ele vai interagir de maneira com que ele entre em sincronismo, ou seja, com uma velocidade igual ao campo magnético girante e alinhado à direção do campo magnético girante produzido pelo estator. Outra maneira de efetuar a partida do motor síncrono consiste na utilização de uma máquina auxiliar, que vai ser responsável também pelo início do movimento rotativo, assim como o nosso enrolamento amortecedor fez a partida inicial e depois ele não é mais utilizado, a não ser quando existe a modificação de carga, que a gente vai ver isso em uma outra aula. Obrigada, pessoal!